Olá, boa tarde a você, assim que você que está nos assistindo mais uma vez pela web live, que ainda não temos nome para essa rádio. Afinal, você ficou de fazer alguma coisa, né, Fá? Mas de qualquer maneira, eu sou Carlos Alberto Saad e deixa eu até colocar meu nome aqui porque fica mais bonitinho. A gente coloca o nome aqui bonito, olha que legal. Carlos Alberto Saad e Fabiana. Você, Fá. Olá, muito boa tarde para todos vocês. Sim, eu fiquei de fazer uma coisa que eu acabei não fazendo. E na verdade, eu não fiz porque realmente está me faltando ideias. Eu não tive uma inspiração para conseguir começar e terminar este assunto, que é a gente decidir qual será o nome da nossa web rádio, que não é mais web rádio, que agora não sei que nome tem. Eu falei que ia pegar alguns nomes, fazer uma enquete para vocês, para que vocês votassem. E ainda pedi, por favor, ajudem, nos deem ideias. Eu não tenho a mínima ideia de como colocar. Nós estamos sem criação nenhuma, né? Na verdade, a gente está com muita criação. É verdade. É que a gente tá criando tantas coisas que a energia está sendo investida em outras coisas. E quando chega bem na hora de a gente estar aqui com você, inclusive a energia investida em criar esse encontro, em trazer conteúdos relevantes, coisas que façam bem para você, que transformem esse o dia a dia de maneira simples, e aí a gente esqueceu. E a gente não, né? Vou chamar a responsabilidade para mim. Fui eu que me comprometi com você. Eu não criei a nossa enquete com os nomes, mas assim que eu tiver uma luz, um insight. Aliás, vocês têm me acompanhado meus insights? Luz eu tenho um monte aqui, uma luz. Os meus insights aí de sábado. Sábado eu tenho um videozinho aí com insight pra você. Esse sábado também vai ter um muito legal, que já tô com ele aqui na minha cabeça. Só falta colocar em prática. E aí tem muitas coisas que a gente faz isso, né? A gente vivencia, aí fica com ela na cabeça. Exemplo, o assunto de hoje. O assunto de hoje é uma coisa que nós estamos vivenciando, porque existem algumas coisas inacabadas, até mesmo porque nós estamos realmente criando um treinamento novo, está no meio do processo de criação, ele está sendo formatado, na realidade já está criado, ele está sendo formatado, e isso, claro, os neurônios vão focados exatamente para este treinamento. Mas, de qualquer maneira, é um assunto bem interessante, né, esse de assuntos inacabados, porque... Sim. Hoje a Fabiana veio com a ideia de, faz algumas horas, vamos fazer assuntos inacabados e tal, logo que ela postou. E começa a reflexão, né? Quantas coisas nós deixamos, eu pelo menos eu vejo por mim. Daqui a pouco eu faço, daqui a pouco não tem, ele não é mensurável, né? Porque ele se torna o tempo que você quiser. E isso vem de coisas muito simples e muito pequenas a coisas muito grandes que nos mobilizam e nos atrapalham de forma muito efetiva no dia a dia e na nossa prosperidade, naquilo que a gente deseja, naquilo que a gente quer. Na verdade, esse assunto veio para mim, essa ideia, porque eu tenho conversado com alguns clientes que fazem os treinamentos individuais comigo, as famosas terapias, que eu troquei de nome, invencionice minha, E a gente eu tenho visto que as pessoas têm buscado bastante trabalhar histórias que não conseguem se acertar, eu não consigo mudar essa história, ou então eu não consigo ir adiante na vida, porque tem aquele assunto, aquela história, aquela pessoa, aquele comportamento que não está acabado. E aí é interessante que até dei um exemplo ontem para uma pessoa. Eu estou bem fora do quadro, não estou mesmo? Você acha? Eu acho. Eu te expulsei hoje? Vou fazer o quê? Não trocou de lugar, mas a gente só fazer assim, ó. A gente muda um pouquinho mais a câmera. Cameraman, muda um pouquinho aí. Isso, é legal. Cameraman é bom. Enfim, eu dei até o seguinte exemplo. Imagine que você tá... Se você é mulher fica mais fácil, mas se você é homem, você também já viu alguém fazendo um tricô e conhece um cachecol. Então você começa um cachecol e tá lá tricotando, e num determinado momento você decide que aquele cachecol não é mais do jeito que você queria, não serve mais aquele cachecol para você, você se irritou com ele por algum motivo, pegou raiva da cor do cachecol, da espessura, não é o que você quer, enfim, aquele cachecol não serve mais. E aí você fala, vou fazer um outro, vou começar um outro.
Porém, mesmo mudando a linha, você amarra a linha nessa linha que estava fazendo o cachecol e continua o cachecol e ele fica preso àquele antigo por essa linha. A primeira pergunta é, imagine um pedaço do cachecol com um pedaço de fio e um outro cachecol novo idealizado juntos. Coloque isso no seu pescoço. Como vai ficar? Vai combinar? Vai ficar do seu agrado? É exatamente isso que você queria? Ele tá congruente, ele tá certinho, ele fica bonito, você consegue fazer quantas voltas e quantos nós você quer? Você vai usar esse cachecol com vontade, com prazer? Esse cachecol vai ser útil e muito bem aproveitado na sua vida? Óbvio que não. Eu não entendo muito de fazer cachecol, não, mas... Afinal, tem lá, imagina, você começou com vermelho e terminou com roxo. Não, roxo ainda vai combinar. Vamos pensar um verde, né, que não combina muito. E aí tá pendurado. Na verdade, assim, são 2 pedaços pendurados por algo que tá preso e que fica solto. Jamais vai ficar o ideal. Primeiro porque você não queria continuar com aquela cor. E assim são os assuntos inacabados. São pendências, né? Você fica com pendências na vida. Você não encerra aquilo... E fica carregando. Carrega, e aí, o pior ainda, tenta buscar algo novo ligado àquela mesma área ou àquela mesma situação, sem se livrar daquilo. E aquilo continua conectado e te puxando de alguma maneira para você relembrar aquela história. Isso pode ser relacionamento, isso pode ser coisa de trabalho, isso pode ser questões emocionais. Eu estou rindo, por exemplo, questões de relacionamento ou questões de família, assuntos inacabados, falta dar banho no cachorro. Há quanto tempo? Tá? Vai dar banho no cachorro daqui a pouco. Depois eu dou outro dia, amanhã. E fica na pendência. E existe, claro, a lembrança. A lembrança é uma coisa que fica carregando, porque você fica lembrando aquilo. Precisa trocar a lâmpada, como você falou. Daqui a pouco eu faço. Normalmente nós homens temos essa mania de daqui a pouco. No nosso tempo nós trocamos, né? E as mulheres querem uma coisa mais imediata. Isso é uma coisa que acontece mesmo, né? É só para eles não confundirem o seguinte, que você procrastinar alguma coisa, você adiar alguma coisa, é diferente de você ter um assunto inacabado. Então, assim, você pegou e sabe, a lâmpada queimou e tá te atrapalhando a sua vida, você não consegue usar o seu escritório, por exemplo, porque a lâmpada está queimada, e você quer trabalhar e fazer algo. E aí você entra no seu escritório e sabe que enquanto você não trocar a lâmpada, aquilo que você vai produzir dentro do seu escritório não vai ter o resultado que você quer. Mas é uma pendência, Fábio, mesmo que não seja... Eu sei que você está falando de assuntos, por exemplo, você pega um relacionamento que mal terminou, ainda fica naquela... A coisa fica patinando com coisas do passado, como, por exemplo, você fechou uma empresa, mas ainda tem coisas a serem feitas naquela empresa. Não adianta se esconder que as coisas vão aparecer. Não tem como fugir, tem que acabar. Mas também existem as pequenas coisas que são pendências que nós estamos carregando. Eu vejo no relacionamento. Quantas vezes você fala, Carlos, e aí, quando é que você vai fazer amor? E aquele negócio, logo, daqui a pouquinho. E a coisa vai sendo aquilo empurrada. Que você não fala pro outro e fica guardando. Também, né? E aí o baldinho de água vai enchendo, tem uma hora que acontece que o baldinho transborda. E aí são os momentos de discussão, os momentos de conflito, de confusão. Só uma coisa que legal, Edna França, essa é a sua parente. Minha parente que tá no exterior? Exatamente. Tá nos assistindo, que legal, Edna. Nós ainda vamos conversar, Edna, sobre a nossa árvore genealógica para ver se a gente encontra aí exatamente o mesmo sobrenome. Muito legal, né? Familiar na internet, nos descobrimos. Interior da Bahia. Esqueci o nome da cidade, eu te falei o nome da cidade, mas tudo bem. Mas é isso, você vê, assuntos inacabados, até lembrando disso de família, quantos assuntos familiares nós ficamos com coisas inacabadas, às vezes uma discussão, uma coisa fica entalada, como você falou, a coisa fica entalada de você dizer aquilo para um parente e não fala. Aquele livro que você começou e não terminou. Aquele filme que você deixou pela metade, aquele curso que você ia aprender alguma coisa nova que você começou e foi enrolando e não terminou. Né? Aquela conversa que você precisava ter com o teu filho, com o teu marido, com o teu amigo, com a tua mãe, com o teu pai, que você iniciou a conversa, mas porque alguém te desviou, você não encerrou a conversa. E era algo importante, porque senão você não teria começado a conversa. E o mais interessante é que algumas pessoas não conseguem ver o seu futuro abertamente, porém elas não veem a consciência que esses assuntos inacabados atrapalham, é um peso, é uma âncora que muitas vezes não nos deixam fluir para aquilo que nós queremos, para caminharem de acordo com os nossos objetivos. Né? Isso envolve várias coisas, envolve mágoas, envolve desacertos,
Ou seja, tem aquilo que você acha que você poderia ter feito melhor e não fez, e aí fica com exigências com você mesmo porque você não terminou aquilo, ou você gera uma culpa interna de que aquilo não foi encerrado, então você não tem competência para determinada coisa. Então, mágoa, culpa, medo, sensação de fracasso, insegurança, são alguns dos comportamentos que são alimentados por esses assuntos inacabados que a gente acaba deixando aí para trás. Os coraçãozinhos, você que gosta de um monte de coração. E eu queria saber quem é a Moranguinho que tá mandando esse monte de é da França. Ela que é a Moranguinho. Eu adoro, pra quem tá assistindo a live pela primeira vez, eu adoro coraçõezinhos. Reconhecimento total. É muito bacana. E aí, o que a gente faz com isso? Ok, Fabiana, eu tenho vários assuntos inacabados. Carlos, dá uma dica aí, o que eu faço com isso? A primeira coisa de tudo, para qualquer coisa que você vai fazer na sua vida Desculpa. Identificar aquilo que você precisa fazer. Mas você não falou pra ele dar dica que você já tá dando? Carlos, dá uma dica. Não, eles estão perguntando pra você. Perguntaram aí? Eu tô perguntando como se fosse eles. Eu tô sendo a voz deles. Entendi. A tagarela interna. Então, eu estou sendo a voz do povo a você. Entendeu? Agora entendi. É a minha voz interna, que agora tá bem externa. Não é interna, é a voz deles, né? A voz dos coraçõezinhos, a voz de quem tá assistindo. É deles, então? A voz deles, perguntando pra mim e pra você. Fabiana, fala uma dica. Carlos, uma dica, por favor. E aí a gente vai dar os 5 passos. Então, 5 passos tem 5 dicas. São boas essas 5 dicas. Certo? E a primeira coisa é você saber quais são os seus assuntos inacabados. Deixa eu pegar minha cola aqui das dicas, porque daqui eu vou ter que falar uma e não posso nem lembrar. Quais são os seus assuntos inacabados? Às vezes, claro, todos nós temos, e às vezes temos muitos. Mas tem alguns que não tem muita relevância, que não faz muita diferença, que nem faz importância. Alguns que você vai falar assim, quer saber, esse aqui eu não acabei, mas não quero acabar porque não tá fazendo diferença, não tá atrapalhando a minha vida, eu não tô me sentindo mal com ele, enfim. Esse eu vou deixar, deixa pra lá. Encerrei ele hoje, quando eu lembrei dele, já entendi que não preciso encerrar. Mas a melhor maneira é aquilo que nós sempre falamos, e eu gosto, papel e caneta. Papel e caneta. Faça a sua relação. O que você deixou de fazer que está lá ainda para acabar? Então, tem as coisas pequeniníssimas que você não vai dar nem bola para aquilo, mas também tem as coisas que realmente são importantes. E assim, uma lista que você não precisa mostrar para ninguém, é sua. Isso é outra coisa importante. Quando você fizer uma lista, ela é sua, não deixa a mostra para ninguém, porque se você mentir para você, tem um problema muito grande aí. Né? Agora, a gente faz isso, né? Mas espera um pouquinho. Então, fazendo uma lista, eu vou mentir pra mim na lista, é uma incongruência muito grande. Faz, claro que faz. Mas se você faz uma lista e ninguém vai ler, você não precisa mentir pra você. Aí você joga fora depois, mas você tem a consciência da sua lista. Aí isso mesmo. Bom, enfim, aí você precisa primeiro identificar quais são esses assuntos inacabados, aquilo que está te incomodando. As prioridades, em ordem de prioridade, é que o Carlos falou aí para você fazer uma lista. Então, preciso conversar com o meu chefe sobre o aumento. Essa é uma boa. Preciso conversar com o meu filho sobre a escola que não tá legal ou um comportamento que ele tá tendo em casa. Preciso conversar com a minha mãe aquilo que lá atrás, lá na minha infância, ela fez que me magoou e até hoje está engasgado e eu preciso hoje, adulta, conversar para minha criança entender aquilo. Enfim, faz a sua listinha lá, identifique os seus assuntos inacabados. Fabiana, mas eu não tô conseguindo pensar. Pense em algo que você não encerrou e se esse algo te incomodar, se sentir um desconforto, uma coisa que você nem quer pensar sobre o assunto, se você nem quiser pensar sobre esse assunto, exatamente sobre esse assunto você precisa pensar, porque ele está inacabado e está te incomodando. Pelo menos ter a consciência dele. Porque às vezes o ato em si, ele até se encerrou, a conversa se encerrou. Mas você não disse a última palavra, você não falou a última pergunta, não ficou claro para você aquilo. E aí o que acontece quando não fica claro para você aquilo? Para você ainda não tá acabado. Sabe aquele relacionamento em que o outro terminou e você fala assim, mas até hoje eu não entendi por que acabou aquele meu namoro? Muitas vezes, e se até hoje eu não entendi, é para você o significado de que não acabou. E aí todos os seus próximos relacionamentos você acaba repetindo algumas situações com aquela sensação de que aquele relacionamento não acabado está interferindo e que esse vai acabar da mesma maneira, enfim. E outras várias possibilidades dentro desse relacionamento, porque aquilo está pendente para você. Não está claro, você não tem
uma compreensão do fato. Assuntos inacabados são, além de uma ação sua na hora lá de realizar e encerrar o assunto fisicamente, materialmente, é você ter uma compreensão do assunto internamente. O mundo de dentro tem que estar com muita clareza do que significou, qual foi o aprendizado e ponto final desse assunto. Sabe o que você está falando? Sabe qual a imagem que me veio de assuntos inacabados? Avestruz. Porque ele esconde a cabeça para exatamente, não quero saber disso, porém fica o corpo inteiro para fora e a vida está levando, né? Não, isso não quer dizer que ele não vai ser atacado. É isso. A coisa está atrapalhando, quer dizer, ele está completamente exposto. Ele não percebe que ele está escondido, é muito fácil. Escondeu a cabeça, fechou os olhos, legal, não vai ter nada mais me atrapalhando, mas está assim, é uma pendência. Gostou do avestruz? Gostei. A imagem veio assim, o avestruz escondendo, mas é isso mesmo. Então, e aí, qual o segundo passo? Tá, a primeira coisa a gente tem que identificar. A segunda rever, né? Você que está nos assistindo, escreva aí, se puder, alguma coisa em relação a algum assunto seu que está inacabado. O Robson colocou aqui autocobrança. Autocobrança que não entendi, Robson, depois... vamos lá, o ser específico, querido Fênix. Autocobrança é uma boa, você pode ter tantas coisas de autocobrança, mas... Seja específico. Mas é bom que você disse, porque você ter um julgamento interno, né, uma cobrança interna, um juízo interno muito forte, que vai gerar culpa, vai gerar diversos outros sentimentos de incapacidade, de incompetência, esse juiz provavelmente está te mostrando algum assunto que ele acredita que você não ajuda da melhor maneira, e essa autocobrança pode ser de assuntos inacabados, sim. Sim, claro que pode. Então, aquilo que você fez e não... Porque o que é um assunto realmente encerrado? Quando você faz e compreende aquilo. Quando aquilo tem um sentido claro para você e tá tudo bem. Olha, aprendi com isso, fiz besteira. Não devia ter levantado a voz pro meu filho. Não devia ter gritado com a minha mãe. Não devia ter xingado meu chefe que agora me mandou embora. Né? Mas os comportamentos têm consequência X... Ponto. Não tem o que discutir. Agora, como você vai olhar para esse fato e compreender que vai tornar com que ele seja um assunto acabado ou inacabado na sua vida? Vamos deixar a coisa mais realista ainda e mais grave. Legal, você tem com uma pessoa um assunto inacabado e essa pessoa, por algum motivo, ela some, morre. Vamos falar a palavra clara, ela morre. Aí você não tem nem como encontrá-la, porque se ela vai viajar e tal, você ainda pode até ir buscá-la, mas a pessoa não está mais. Mas você não vai conseguir nem sessão espírita de conseguir falar com ela. E aquele assunto ficou. E se é uma pessoa que tem um convívio algo importante para você, como é que você vai... Quantas pessoas nos nossos treinamentos nós temos que buscar trabalhar e ressignificar uma pendência que pesa e trava a vida da pessoa. Sim. Então é muito importante ter, primeiramente, essa lista e a consciência daquilo que está te segurando, que está na sua relação de coisas para serem terminadas. Exatamente. E aí, quando você identifica o que você vai fazer, vai rever. Peraí, deixa eu relembrar o que aconteceu. Aonde que ficou pendente, né? O que eu falei, o que o outro disse, ou o que não foi dito. Naquele fato, naquele assunto que precisa ser revisto. Vou pegar o exemplo do seu chefe que te mandou embora, né? Do seu chefe que você gritou com ele. Foi lá, gritou com o chefe. Não, vou mudar o assunto. O chefe gritou com você e você não fez nada. E aquilo ficou, entalado. Engasgado. Uhum. E aquele negócio não vai. Toda vez, e você já trocou de emprego 4, 5 vezes. Está no 5º emprego depois daquele chefe. Mas aí toda vez que você vai ter uma conversa de apresentar um projeto que você tem certeza que vai ser sensacional, de se expor um pouco mais para você poder subir no seu trabalho, ter uma promoção, você trava. Tem algo que te incomoda e fala, putz, quer saber? Deixa pra lá. E aí você vem e fala, mas caramba, naquele dia que o meu chefe gritou comigo, quando eu comecei a minha carreira, eu tinha 16, 17 anos de idade, a minha vontade era ter xingado ele, eu ter feito isso e eu não fiz nada. E saí dali. Aquele fato acabou. Mas internamente, como você não reagiu à agressão, o que acontece? Para você estar inacabado, você não teve uma ação. Aquilo ficou incompleto. E aí mesmo que você se imagine xingando o chefe,
Mentalmente. Mas quando nós trabalhamos no Inner Training determinadas emoções, uma delas é essa, é exatamente tirar aquilo que vem incomodando, desengasgar e literalmente, porque já que você não pode voltar, ou pelo menos reencontrar o chefe e encher ele de porrada e xingar, não tem outra maneira. Claro que naquele momento foi o melhor comportamento, enfim, mas internamente, às vezes a gente não entende que aquilo era o que precisava ser feito. Que fazer de outra maneira poderia ter te trazido um prejuízo maior. E aí, emocionalmente, fica tudo bagunçado. E aquilo que você realmente quer fazer e deseja não combina com aquilo que você está sentindo. E aí você não consegue realizar. E como que você vai realizar? Deixa eu rever aquele assunto. Poxa, eu devia ter dito isso, isso, isso. Pô, tá bom, mas foi o melhor que eu podia ter feito, né? Eu mantive meu emprego mais um pouco. O que eu aprendi com isso? Aprendi tal coisa. Legal. Ponto. Encerrei esse assunto porque eu percebi que eu fiz o melhor do que eu podia. Né? Eu recontei essa história, que é o terceiro passo. É necessário que você reconte essa história para você. Que você entenda essa história da maneira que te faça bem, que aquilo não seja algo... Peraí, quando eu for falar com o meu chefe a próxima vez, meu novo chefe, eu vou relembrar que ficar calado naquele momento foi importante, mas que eu também posso falar. E vou devagar, com calma, e trazendo esse meu novo comportamento e experimentando qual é a consequência dele. Inclusive você pode usar a própria relação para que exatamente você vá nos itens. O que você precisa fazer? Você achou aquilo que está inacabado, aí você, a consciência, o que fazer, você vai colocando embaixo as conclusões, os 5 passos. Sim. O primeiro é achar exatamente o que está te impedindo, o que está inacabado, e aí vai na sequência. Esse, no caso, a gente fez internamente. Nós vamos supor que tem uma conversa que você não encerrou com o seu esposo, com a sua esposa, com a sua namorada. Porque vocês estavam discutindo, enfim, foi melhor não falar. Você não precisa voltar naquela conversa daquela maneira, com aquelas expressões. Mas você precisa, por exemplo, dizer para ela que você ficou, ou para ele, que você ficou magoada com o dia em que ele não disse que você estava bonita, por exemplo. Ah, mas que bobeira. Bobeira para quem? Né? Bobeira para quem? Porque se você sente, não é bobeira. Tem uma importância, uma relevância para você. Então, em vez de você chegar, pô, mas aquele dia você não falou tal coisa para mim. Para voltar na discussão, que foi quando você encerrou o assunto, de uma determinada maneira, encerrou, vou colocar entre aspas, você pode... Então, você se lembra aquele dia que eu me arrumei assim, 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 para ir tal lugar? Fiquei chateada que você não falou nada. E se ele falar, poxa, eu nem reparei... Em vez de você, não, mas você devia ter falado, pense assim, ó, o que ele tem para falar? É o ponto de vista dele. Por qual motivo ele não me disse? Como ele também funciona? E que entender o que o outro quer te dizer. Ter um diálogo falando aquilo que você precisa dizer, mas não é o que você precisa dizer que é importante. Muitas vezes é o como você está dizendo isso que vai fazer com que esse diálogo seja produtivo ou não. Mas o como sempre é a diferença. Sim. Você pode falar qualquer coisa, o como você vai falar é que toda a diferença. Agora você está falando nessa parte, quantos casais têm pequenas e grandes coisas inacabadas? As pequenas, elas vão enchendo o saco. Enchendo o saco, literal, não é encher o saco de... Mas você vai pondo num saco, vai pondo num baldinho, uma panela de pressão, pote, qualquer coisa. Enchendo o saco mesmo. Usar. Uma hora o saco ele estoura, daí você extravasa. E é legal você ter uma conversa adulta com o seu parceiro, com a sua parceira, com um companheiro, companheira. Por quê? Se você tem um relacionamento, pelo menos significa que, no mínimo, são 2 adultos, vamos lembrar que 2 adultos com todas as emoções de criança e tal, mas 2 adultos que podem ter aquele seu momento de ter uma conclusão. E se você não conseguir e achar que está difícil, procure ajuda. Procure ajuda porque determinados pontos não podem ficar no caminho. Se você fica com essas vírgulas no meio do caminho, isso atrapalha. Fala. É que eu estava recebendo aqui uma mensagem, tocou meu celular. Então, Lívia querida, a Lívia escreveu assim no WhatsApp para mim: vocês podiam fazer um treinamento para casais. E nós temos eu tenho essa ideia na minha cabeça. Mas é porque tem que ter um pouquinho mais de tempo. Não, nós já falamos a respeito disso já. E na verdade a gente pensou em fazer um workshop primeiro para poder alinhar um pouco as coisas e aí depois fazer um encontro bem interessante. Quem sabe a gente faz acontecer esse ano?
Né? Torce aí, põe um pensamento positivo que a gente vai se... Ó lá, tá vendo? Aonde vai a minha criatividade? Mais um. Mas já tá na pasta, tem Já uma pasta. tem lá, dos nossos projetos. Nós vamos juntando as coisas exatamente para poder fazer 1 hora de treinamento para casais. E realmente um final de semana exclusivo para que o casal possa e trocar ideias, porque nós aprendemos também, né? Não só se curtir, mas aprender a se comunicar. Porque, pela nossa experiência, o que mais traz conflito nos casais é a falta da comunicação, é o não saber se comunicar. Exatamente. Você tem várias coisas, mas o não saber se comunicar pode ter ciúme, pode ter a pessoa nervosa, a outra estressada, a outra calada, pode ter tudo isso. Mas a falta de comunicação, ela é base na desestrutura dos relacionamentos. E às vezes uma palavra mal dada. Esses dias eu não lembro com quem eu estava conversando, e uma coisa que ficou, por exemplo, você vai fazer um texto, uma vírgula. Pessoas que separam, hoje acontece muito, a pessoa acaba separando o relacionamento por WhatsApp. Nossa. Sabe, isso é algo que é tão grave isso. Não, mas Não é só separando. Vive o relacionamento pelo WhatsApp. Não, então namora pelo WhatsApp. Pra que você precisa gastar dinheiro pra ir pra barzinho, pra ir junto? Inclusive, vai fazer o amor, o sexo, sei lá, por WhatsApp. Não fica mais fácil? Fica gastando. Pô, meu, para com isso. Tem gente que continua no WhatsApp e tal, e discute no WhatsApp. Quando você faz um texto, uma vírgula mal colocada, ou você esqueceu, ou aquilo fez diferença... O tipo da letra que você usa, né? Não, às vezes põe letra... A gente teve uma história que você estava escrevendo com letra maiúscula. Meu dedo, o tamanho do meu dedo. Eu estava teclando no notebook, umas teclinhas desse tamanho, e vou em caixa alta. Por que você está gritando? Você vê? Isso é prova de que a pessoa que está lendo... Está gritando? Não, mas isso é prova que quando a pessoa lê, ela está lendo com a cabeça dela, com a estrutura dela, com os valores dela, com os conceitos que ela tem. Com o momento atual dela. Se ela acabou de brigar com alguém... Você imagina, eu escrevi alguma coisa, a pessoa leu aquilo que eu escrevi em caixa alta como se eu estivesse gritando com ela. E ela ficou brava. Aí parei e falei, pera um pouquinho. Aí liguei. Então, assim, muda tudo. Então, isso é muito importante, a comunicação. Nós vamos trabalhar no relacionamento de casais, a comunicação. Bom, então a gente identificou, já sei quais são os meus assuntos inacabados, vou lá, revejo eles, reconto, vou reformar e eu tenho que decidir o que eu vou fazer. Se for algo que eu tenho que encerrar internamente, quais são os passos, as ferramentas que vou precisar usar para encerrar esses assuntos inacabados internamente. Se for uma ação, como por exemplo, terminar um livro, eu preciso decidir como, quando, onde... Olha, presta atenção. Quando, como, onde e com quem eu vou fazer isso. É importante que você tenha tudo isso muito claro. Porque, tá bom, eu decidi, eu vou conversar lá com o meu chefe. Passa 1 ano. Não, mas eu tô decidida, eu vou conversar com o meu chefe. 2 anos. Não, mas eu já encerrei esse assunto, eu vou conversar com o meu chefe. 3 anos. Você encerrou o assunto? Olha, o assunto está acabado? Não está acabado, e toda vez que você vai lá propor alguma coisa, a coisa não sai, você não consegue melhorar, você não tem crescimento, você se sente incomodado em frente ao chefe, continua do mesmo jeito, porque você fez as primeiras 3 etapas, porém não cumpriu a ação, a atitude de compreender. Acho que o Robson e o Emerson, eu não sei quem mais nos seguem há muito tempo pela rádio, pela web rádio, na live principalmente, na live principalmente. A Fabiana é exemplo disso. Há um pouco tempo atrás, ela realmente resolveu um assunto inacabado. Desde que eu a conheci, ela estava com esse assunto pendente, e nós estamos falando de 16 anos, eu não sei quanto tempo para trás. E você pode perceber que de uns meses para cá ela mudou a expressão, mudou o jeito de falar. A pessoa muda, ela se liberou. É com ela, é coisa dela, mas ela conseguiu se liberar. Isso é muito legal, porque nós estamos falando de coisas que nós vivenciamos dia a dia. E quando a Fabiana fala, é preciso ter isso e aquilo, para quem não sabe para onde vai, qualquer coisa serve. É necessário você ter um guia,
Poxa, você usa GPS para chegar em algum lugar que você não conhece. Por que não usar ferramentas que são GPS para que você encontre as coisas? Mas as pessoas não. Isso é autoajuda. Isso aí não precisa disso. Mas tá ali no GPS para ir até o bar da esquina. Não é ajuda, não. Né? Não precisa de ajuda para chegar no bar da esquina. Não tá usando um celular, tá usando o Waze. Bom, enfim, propaganda do Waze. Defina. Vou terminar de ler o livro, então vou me dar um prazo de 2 semanas. Também não vai pôr um prazo impossível para você se frustrar. Não, eu me pus tal coisa e não deu certo. Então, eu vou ler em tal lugar. A Lívia tem dificuldade, isso é legal que ela escreveu, por isso que eu interrompi. Ela tem dificuldade de trabalhar com a parte do com quem. Eu vou chegar lá. E a Edna tá enchendo de coraçãozinho, é muito legal. Eu vou chegar lá, porque esse com quem é tão importante, principalmente quando envolve uma mágoa muito grande. Ou algo que a pessoa fez que te chateou muito, que você tem que colocar, até foi um comentário de uma pessoa hoje que me inspirou para eu falar o que eu vou dizer agora, que você precisa supostamente perdoar alguém por algo que aconteceu, por um fato em si. Perdoar não significa, você abandonar aquela mágoa, não significa que você precisa aceitar o que o outro fez, amar o outro pelo que ele fez, ou conviver com o outro a partir deste momento, enfim. Perdoar significa com que você compreenda o fato, que você reveja esse fato, compreenda o fato, entenda o que você aprendeu com ele e para você o que aquilo significa. E deixe com que aquilo que não te serve, que te dói, que te incomoda, vá embora. Deixa a dor de lado. A gente costuma se apegar à dor e não ao amor. O que faz com que a gente sofra ao invés de aprender, né? Essa é a diferença. O sofrimento, ele vai trazer aprendizado quando você olha para ele, aprende com ele, abandona ele e traz um momento de amor. É assim que se aprende com o sofrimento, na verdade. Tanto que a palestra aqui, dentro de alguns dias, ela será realizada como sofrer mais. É porque o ser humano, uma das coisas, o ser humano gosta de sofrer, mas ele tem um ganho. Quando o ser humano sofre, tem um ganho, porque as pessoas, o que está acontecendo? No mínimo isso, alguém vai ficar preocupado com o seu mimimi. Isso acontece muito e acaba não querendo resolver essa pendência, porque quando ela resolve, ela perde alguma coisa. Inclusive isso é algo que atrapalha o sucesso, o medo do sucesso. Porque a pessoa, a hora que ela tiver o sucesso, isso é inconsciente, a hora que ela conquistar o sucesso, ela não vai ter mais aquele apoio. Ela não vai ter mais aquelas pessoas empurrando. Ela não vai, na cabeça dela, tá? Então significa que tudo aquilo que gerava um reconhecimento não terá mais. Isso é um dos casos, cada um tem o seu. Ou seja, quando você compreende isso, você consegue perdoar o outro, porque você entendeu aquilo que ele significou na sua vida, aprendeu com aquele ponto final. E aí muitas vezes acontece assim, porque é minha mãe, porque é meu pai, porque é meu tio, porque é meu avô, porque é meu irmão, então eu preciso conviver, eu preciso ter ele na minha vida. Seu irmão, por exemplo, pode ser super legal para te acompanhar na balada. Mas como ele é um cara extremamente crítico, toda vez que você tem um projeto novo que você apresenta para ele, ele é o primeiro cara a falar, isso aqui tá uma porcaria. E você trava ali e não consegue ir adiante. Então o teu irmão é o cara com quem você vai à balada, mas não é o cara com quem você vai dividir os seus projetos. E isso não quer dizer que você vai amar mais ou amar menos ele. Isso quer dizer que você entende aquilo que você precisa em cada momento da sua vida. O seu marido é o cara que você vai, por exemplo, você entende que o seu marido te apoia no seu projeto, mas não é o cara que vai te dar o reconhecimento se o seu cabelo tá bonito ou não. Então não vai convidar o seu marido mais para ir no cabeleireiro com você. Seu cabelo tá bonito. Para te dar o palpite do seu cabelo. Ele não é o cara para isso. Ele é o cara para te dar apoio nos seus projetos. Ou vice-versa. Ou seja, você selecionar com quem não é colocar ou tirar da sua vida. Em quais momentos aquela pessoa ela vai ser boa para você, ela vai se adequar àquilo que você precisa, e em quais momentos ela vai te prejudicar ou te impedir de alcançar o que você quer. A Lívia escreveu um negócio importante um pouco antes daquela última frase, que ela pôs assim: comunicação é alma do negócio, vírgula. Mas aprender é osso. Olha, eu vou dizer a você, Lívia, e as pessoas a você que está nos escutando, nos assistindo, você já sabe se comunicar. Você já se comunica. É só uma questão de entender o como usar aquilo que você já sabe.
Aí vem as técnicas, claro, acontece as técnicas. Agora, as técnicas, você pega um bom vendedor, ele faz você comprar aquilo que você não quer, com o dinheiro que você não tem, e aquilo que você não precisa e jamais quis. E nem sabe para que vai usar aquilo. E não sabe para que vai usar. E de repente você sai com uma compra contente. Como ele fez você comprar uma coisa que não te interessa e você fazer uma compra contente? Ele está usando apenas a comunicação. Ou quando você olha para uma pessoa e você discute, ou quando existe um conflito, é a comunicação. Aí mesmo consigo, quando você não está bem consigo, é uma comunicação interna. Então, claro, tudo é comunicação. E existem hoje técnicas e técnicas, chove técnicas, para que as pessoas aprendam. Você participou de 3 treinamentos, tem uma bagagenzinha já boa. Já começa a questão de usar, né? Precisa pôr treino nisso. Vamos voltar lá então na história do como, com quem, por quê. Não, estava no terceiro degrau, lá, como é que chama? Terceiro passo, sei lá. Tô no 4º passo. Ah, já está no 4º passo? Vou decidir, vou ter ação. Decisão, eu vou decidir. Então vou ler o livro, vou encerrar o livro. Vou dar um prazo de 1 mês para terminar o livro, vou ler no meu quarto sozinha, porque eu decidi que senão eu vou me distrair, aquele livro é importante para ou o conteúdo que eu preciso apresentar, um projeto novo que eu tenho, um certificado que eu preciso tirar, uma prova que eu vou fazer, então eu preciso ler aquele livro, é importante para mim. E aí eu decidi isso. E o último passo é colocar aquilo em ação, porque só decidir não quer dizer que você vai fazer. Não. Tomar a decisão é um passo para agir, porém não é a ação em si. Então, o 5º passo é você, após decidido, tomar a ação de encerrar aquele assunto da melhor maneira que você, dentro do seu ponto de vista, dentro da sua história de vida, conclui que seja para você assimilar aquele assunto e encerrá-lo. Deixa eu pôr 2 pontos, ou uma aspas aí, ou entre parênteses, como você queira. Decidir. Cuidado que quando nós decidimos e não agimos, e muitas vezes a pessoa decide internamente e acaba não agindo, por quê? Quando você decide internamente o que fazer, você vai sentir um alívio muito grande. Você vai sentir internamente algo diferente. E isso não significa que você deixar de agir, aquela sensação possa não voltar. Ela pode voltar sim. Então, cuidado, quando você decide internamente, eu vou fazer aquilo, sei lá, do jeito que não sei quais são as suas pendências. Entretanto, quando você decide determinadas coisas, é importante você até marcar data para agir. Se é que exista uma ação. Se a ação é jogar fora, aquele livro, não vou mais ler o livro, qual é? Decidiu que não vai ler? Não. Qual é a minha ação? Eu vou doar. Então, doa. Eu não quero doar, joga fora. Joga fora. Não, faça alguma coisa. Não, eu sou uma pessoa que joga coisas fora. Por exemplo, nós tínhamos um grampeador, eu tinha um grampeador que ele pegava. Você já teve um grampo que quando você grampeia, o grampo faz assim, entorta a página. Você tem um negócio de um projeto bonitinho que você tá, que você vai grampear, estraga a página. Aí eu peguei, não tinha conserto, eu peguei e joguei fora. Aí eu não sei, alguém da casa, o grampeador no lixo. Fui eu. Alguém no lixo. O grampeador no lixo não vi, tu pôs na minha mesa. Aí daqui a pouco, distraído, passou um dia, o que eu faço? Pego o mesmo grampeador. Isso aconteceu umas 3, 4 vezes. Na 5ª vez eu peguei uma marreta. Acabei com o grampeador. Pronto, joguei fora. Nunca mais voltou. Decidiu, agiu, pronto, até hoje, isso já faz pelo menos uns 14 anos, o grampeador nunca mais me incomodou, aquele. Uma coisa que o Carlos falou que é muito importante, que quando você decide internamente algo muito verdadeiro para você, e por algum motivo você não age, a vida se encarrega de agir e fazer com que aquilo aconteça, e como ela se encarrega, nem sempre é da melhor maneira possível. É verdade. Por isso, tome a decisão e execute. Então, vamos repensar lá. Tempo. Vamos repensar lá, vamos encerrar. O nosso cachecol. Então, ficou uma parte vermelha, uma parte verde presa por um fio. Esquisitíssimo. Eu sou bruto. Eu não sou bruto. Eu só resolvi uma situação. Na verdade, era eu o grampeador. Era eu o grampeador, não tem outro. Aí eu olhei, esse cachecol que no meu look tá me fazendo me sentir feia. Ele não tá funcionando. Tá bom.
deixa eu rever o que tá esquisito no cachecol. Então entendi que eu fiz aquela parte vermelha, que eu não tava gostando, tem um fio ligando. Poxa, por que eu criei esse novo? Porque aquele vermelho não tava me servindo. Se não tava me servindo antes, não vai me servir agora. Decido. Vou cortar o fio. Pego a tesoura e corto. Fiquei com o meu cachecol novo. Abandonei o meu cachecol velho. Os 5 passos. Identifico. Revejo a história, o que aconteceu para aquilo estar daquele jeito. Reconto essa história da maneira que faz com que eu tire o aprendizado e compreenda. Tomo a decisão das ações que eu preciso fazer internamente ou externamente e faço. Esses são os 5 passos para você se livrar definitivamente dos seus assuntos inacabados. E como o Carlos disse, e eu digo sempre, tudo que a gente diz aqui para vocês é porque em algum contexto, em algum momento da nossa vida, nós colocamos em prática conosco. E se funcionou para mim, pode muito bem, e eu acredito que vai funcionar também para você. É isso que a nossa vida, em todos os treinamentos e tudo aquilo que nós aplicamos, e todos da equipe Dimensão, o que nós fazemos é que nós exatamente vivenciamos. Se não dá certo comigo, por que vai dar certo? Pode até dar certo para você, mas já é avisado. Então nós experimentamos com a gente, porque nós também vivenciamos determinados fatos e obstáculos, como qualquer um. E nós usamos ferramentas para poder, inclusive, ultrapassar esses obstáculos da melhor maneira possível. E no meio do caminho descobrimos tantas coisas e aprendemos demais com todos que nos cercam. Porque muitas vezes a atitude de uma pessoa de ter solucionado um problema, de ter solucionado, resolveu um fato, muitas vezes aquele fato de você ter resolvido e ter nos passado pode servir para até ferramentas para nós ou para uma outra pessoa. Você vê como tudo se encaixa, está tudo intercalado. Isso mesmo. Na evolução. Então, estamos aí. E esse final de semana temos o Inner Training em questão de honra. Só um lembrete, está passando aí, não precisa nem falar. E o Reencontrando o Seu Eu. Nós reencontrando uma vez por ano. Eu já estou babando. Pena que eu não fico tanto lá hoje mais. Mas vou estar lá. Então, é isso aí. Sabrina entrou. Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês já se deram conta? Eu até mandei um e-mail esses dias para quem já está na nossa lista de e-mails. Se você não está e quiser deixar o e-mail aí nos comentários, eu coloco você lá para você receber as nossas informações, dicas, mensagens, as postagens na nossa página, lá no nosso site Inspire-se. Tem postagem nova lá para vocês amanhã. Eu me perdi. Você está em casa, você está aqui na frente do computador. Gente, no que eu ia falar para vocês, eu comecei a falar de contato de vocês comigo com vocês, e a gente junto. Quer que eu ponha aqui o contato? Passando? Me perdi, não precisa. Bom, enfim, se você quiser fazer parte de tudo isso, você vai receber diversas coisas que a gente sempre faz. E é importante que você participe, deixe com a gente, assim, olha, que tal vocês falarem sobre determinado assunto? A dica, por exemplo, como a Lívia, vocês podiam fazer isso, podiam fazer aquilo. A gente tem muitas ideias, mas quanto mais a gente estiver próximo, em sintonia com o que vocês precisam, com o que vocês querem aprender, para nós é muito, muito, muito mais gostoso, divertido fazer esse momento. Eu acho que podia chamar momento. Pode ser? Ou então, Papo a 2. O quê? Tá falando o nome do quê? A nossa web rádio. Tá bom, sei lá. Vou colocar aqui. O nome que você dá? Momento, Papo a 2. Dá aí por favor aí, dá umas dicas. Coloca mais dica aí. Meus insights todos que estão te acha o nome legal. Te acha o nome legal. Sejam todos sempre muito bem-vindos. Foi muito bom estar com vocês mais uma vez, uma tarde especialíssima de quinta-feira. E a gente se encontra semana que vem. Com certeza. E eu realmente me deu um branco total que eu não sei. Todas as quintas-feiras, daqui a pouco vem. Todas as quintas-feiras, às 15 horas, iniciamos. Olha, se eu me lembrar, eu vou colocar aí nos comentários que eu me perdi. Você estava falando de as pessoas colocarem endereço, de colocar alguma coisa. Mas eu tinha um objetivo muito claro na minha cabeça. Tudo bem, acontece, deu branco.
Deu branco a idade. Totalmente branco, virei. Muita coisa, o branco, eu tava lendo muitas pessoas... coisas na cabeça, mas muita é verdade coisa acontecendo, mesmo. Eu tava estudando algumas coisas e eu tava achando que esses brancos que dão, às vezes, pô, não, porque eu tô ficando velho, aquelas coisas todas, não. Existem determinados estudos que esse branco é excesso de coisa no HD. Principalmente de memória recente. É necessário dar uma esvaziada, é necessário de repente dar uma parada. A gente pode dar um pulo na praia, dar uma voltinha na praia, você vê como esvazia rapidinho. Isso é uma coisa que nós temos e não estamos usando durante faz um tempo, já que a gente não dá essa volta na praia para espairar. Aliás, eu também quero falar uma coisa que era para eu ter feito ontem. Aos Fênix, eu já vou avisar, eu quero uma live especial com vocês hoje à noite. Mais ou menos umas 20h30. Eu vou entrar ao vivo com o Carlos para conversar uma coisa muito séria com vocês que tem acontecido no grupo dos Fênix. E que a gente precisa ter essa conversa com eles. E o que é isso? Bem, depois você me fala tá? que não sei, não tenho a mínima ideia. Já fique em estado de alerta aí, já comunica o povo lá no WhatsApp que a gente vai entrar ao vivo às 20h30 para conversar uma coisa séria com vocês. Tá bom. Né? Ela falou sério com a cara dela, ainda bem que ela não me chamou de Carlos Alberto. Tchau, Carlos gente. Alberto, uma ótima semana pra... Ixi, ó, semana que vem, quinta-feira é feriado, mas nós estaremos aqui às 15 horas do mesmo jeito. A gente faz, fica gravado. Você vê só como é comunicação, Olivia? Se ela me chamasse de Carlos Alberto, para falar alguma coisa séria, pronto, o mundo cai. Isso é só comunicação. E ela tá risada, percebe? Abraço, gente. Tchau, gente. Boa tarde pra vocês. Muito bom estar te vendo aqui, Edna, e apresentando a parente Edna, Fabiana, Edna, as duas Franças. Então, vamos nos falar. É isso aí. Abraço a todos que estão aqui. O Rodrigo está aí. A sua irmã não veio hoje, né? Ainda está no Alasca, deve estar chovendo no Alasca. Então tá bom. Abraço grande para todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. E como é que eu desligo isso aqui? Aqui, achei. Tchau, gente.